Muito bem, pessoal. Eu quero conversar hoje justamente sobre um tema que tem muita relação com tudo isso que está acontecendo no mundo atual, onde nós estamos no meio de uma pandemia e que nos causa tanta aflição. Eu quero falar sobre aquilo que acontece com a gente e que faz dilatar as nossas pupilas, faz o nosso coração bater mais rápido, causa taquicardia, causa o aumento da pressão arterial e arrepio, literalmente. Eu quero falar hoje sobre o medo. O que é o medo? Como combater o medo? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós sentimos medo de alguma coisa. O medo do desconhecido, o medo de alguma situação que está para acontecer. Essas reações que eu falei, de pupila dilatada, de taquicardia, de pressão alta, diz a biologia que é uma reação natural que a gente herdou lá dos nossos antepassados. Os nossos antepassados, quando eles estavam próximos a alguma fera, alguma coisa assim, eles tinham que rapidamente tomar uma de duas decisões. Ou vai enfrentar aquela fera, ou vai fugir daquela fera. Então, o organismo foi se adaptando para dar condições de fuga ou então condições de enfrentar aquele problema. E aí, por isso, a taquicardia aumenta a pressão arterial, irriga a musculatura de sangue, joga adrenalina no nosso sangue. E é por isso que tudo isso acontece conosco. Hoje em dia, a gente não tem mais as mesmas feras que havia no passado, que os nossos antepassados tinham que enfrentar. Hoje em dia a gente não tem mais as mesmas feras, mas a gente continua encarando ameaças, a gente continua encarando situações que nos causam medo. E essas situações também causam sensações ruins para nós. Apesar de não serem mais as feras, essas situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia também causam sensações ruins. Que situações são essas? São os medos. Nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de perder aquele romance que a gente gosta tanto, a gente tem medo de perder um parente, uma pessoa amada, que a pessoa desencarne. E a gente tem o maior de todos os nossos medos, que é o medo da morte, da nossa morte. Se a gente for consultar os estrategistas de todas as nações aí, os maiores estrategistas, eles sempre dizem o seguinte: se você quer vencer um inimigo, a melhor forma é que você conheça o seu inimigo. Hoje, os nossos inimigos, como eu disse, não são mais aquelas feras lá do passado. Hoje, os nossos inimigos são outros, são inimigos modernos. O inimigo do emprego, da perda do desemprego, né? Quer dizer, o inimigo do desemprego, o inimigo da falta do amor, o inimigo do desencarne do amigo, do parente, o inimigo da nossa morte. Então, os nossos inimigos são outros, mas as estratégias são sempre as mesmas. A gente tem que conhecer se a gente quer vencer este medo, se a gente quer se sentir menos ameaçado, a gente tem que conhecer o porquê que a gente tem o medo. Eu poderia aqui listar uma série de justificativas para a gente ter medo de ficar desempregado, para a gente ter medo de perder um romance, né, de acabar um romance que a gente gosta, que nos faz bem, da gente ter o medo de perder um amigo, ou o medo da gente morrer. Poderia listar vários motivos, mas existe um motivo que é comum a todos e que é a justificativa de todos os medos que a gente tem. É a justificativa para de todos esses momentos em que a gente se sente ameaçado. E este ponto em comum, que é a fonte do nosso medo, é a razão do nosso medo, está em todos os nossos medos, se chama insegurança. O nosso cérebro, ele é habituado a, a conhecer o estado de alguma coisa e se adaptar àquilo. Então, quando a gente se adapta a uma determinada situação, aquilo passa a ser o nosso porto seguro. A gente se adaptou àquilo. A gente sentou no sofá. Não tem aquele ditado, tem que se levantar do sofá para quando a gente quer mudar alguma coisa, mas a gente se adapta às situações. Então a gente se adapta ao nosso trabalho. A gente se adapta não somente ao trabalho, a gente se adapta à situação de estar empregado, de ter o nosso cotidiano profissional.
E aí a gente tem o medo de perder esta segurança profissional, porque eu não sei como que vai ser se eu ficar desempregado. Se eu ficar desempregado, quais os tipos de sofrimento que eu vou ter? Como será a minha vida? Eu me adaptei a esta minha vida empregado. Como será a minha vida quando eu ficar desempregado? É algo que eu desconheço. Então eu tenho a insegurança sobre como será, porque eu sei como é agora que eu estou empregado e quando eu ficar desempregado. Quando eu estou no meio de um romance, no meio de um relacionamento que me faz bem, eu me adaptei àquilo, aquilo me fez bem, eu tenho medo de perder aquele romance porque eu não sei como que vai ficar o meu sentimento se aquele romance acabar. Eu vou sofrer? A gente às vezes nem pensa, né? Eu vou conseguir logo outro. Não, a gente pensa, eu vou sofrer, como vai ficar? Então nós temos a insegurança sobre o futuro, porque a gente conhece o presente, a gente já se adaptou àquela situação atual. Quando eu tenho alguém que eu goste muito, um parente, mãe, pai, irmão, eu tenho medo que essa pessoa desencarne. Na verdade, não é por ela, não. Quando a gente tem medo que alguém que a gente gosta muito desencarne, não é por ela. Porque para ela, a situação aqui na Terra vai ter acabado. É o medo de como eu vou reagir quando eu não tiver mais aquela pessoa perto de mim. Como vai ser minha vida sem aquela pessoa perto de mim? E isso nos dói, porque isso nos traz a insegurança, porque a gente não se prepara para viver sem aquela pessoa. E aí, por esta insegurança, nós temos o medo que ela morra, que ela desencarne. E o mesmo acontece conosco. Nós temos o medo da morte, da nossa morte. Por quê? Porque a gente conhece a nossa vida atual, a gente se adaptou ao nosso cotidiano, a gente se adaptou às nossas relações atuais, às nossas rotinas atuais. Eu sei tudo da minha vida, porque eu lembro desde que eu era pequenininho até hoje, eu já estou acostumado com isso daqui. Mas como é depois que eu morrer? O que eu vou encontrar depois que eu morrer? Será que eu vou encontrar alguma coisa depois que eu morrer? Então, esse conjunto de incertezas de como será, e eu sei que vai ser diferente do que é agora, mas eu não sei como será, mas eu sei que será diferente do que é agora. Então, esse conjunto de incertezas nos causa uma grande insegurança. E é esta insegurança que gera o medo. Então, qualquer tipo de medo que você pensar, de qualquer coisa, medo de qualquer coisa que você tenha, por trás dele existe uma palavra: insegurança. O medo, ele vem da insegurança, da incerteza de perder o nosso ponto de apoio, de perder aquilo que a gente está acostumado, de entrar numa situação nova que a gente não conhece. Por isso a gente tem o medo. Então, como dizem os estrategistas, para a gente vencer o medo, ou para vencer qualquer inimigo, a gente tem que conhecê-lo. Então, se o nosso maior inimigo hoje é o medo de qualquer coisa, a gente tem que conhecer o porquê que a gente tem medo. Analise tudo aquilo que lhe causa pavor, tudo aquilo que lhe causa medo, e você vai ver que por trás dele existe a palavra incerteza, a palavra insegurança do que acontecerá comigo depois daquilo. Aí você pode falar assim, mas em relação à morte, por exemplo, a gente não tem nem como saber. Em relação ao emprego, a gente desconfia. Depois que ficar desempregado, eu vou ficar um tempo sem receber dinheiro, a minha vida vai ter um pouco mais de dificuldade. Se eu perder um romance, o meu coração vai doer, eu vou ficar triste. Mas e depois da morte? A morte, por este motivo, por ser um lugar que a gente não tenha visitado conscientemente antes, é o que nos causa mais pavor. Porque o desemprego, a gente já viu uma pessoa ficar desempregada, a gente viu como ela lidou, então a gente tem até o receio do que vai acontecer com a gente se a gente ficar desempregado. Tem a incerteza, mas a gente tem uma vaga ideia do que pode acontecer. O romance, a gente já experimentou a falta do romance, ou já viu outra pessoa passar por uma decepção amorosa, então a gente tem uma vaga ideia de como pode ser, apesar de ter a incerteza também e gerar o medo. A morte de uma pessoa querida. A gente já viu tantas pessoas desencarnarem, amigos de amigos, até parentes nossos mesmo. Então a gente sabe mais ou menos o que a gente vai sentir, apesar da gente também ter a insegurança. Será que eu vou conseguir reagir bem? Será que eu não vou conseguir reagir como eu reagi com o outro? Então a insegurança sempre tem, mas nesses casos que eu citei, ela é um pouquinho diminuída, porque a gente já viu acontecer. Mas a nossa morte, a gente nunca viu acontecer.
Não com que esteja na nossa memória. A gente já morreu inúmeras vezes. A gente já morreu e a gente já nasceu inúmeras vezes. Mas não está registrado no nosso cérebro físico isso. Então a gente tem a morte como um muro que está lá na nossa frente e a gente está num carro em alta velocidade indo para esse muro. Quando ele está muito distante, a gente nem se preocupa muito com isso, porque afinal de contas está distante. Mas quando a gente sente o muro se aproximar, o carro se aproximar do muro, o nosso pavor aumenta, o nosso medo aumenta. O que vai acontecer comigo quando o carro se chocar? O que vai acontecer comigo quando o muro do final da vida física aparecer? Quando eu estiver cara a cara com o meu momento da morte. E este grande medo é porque eu não sei o que vem depois. Como não sabe o que vem depois? Todos nós, pelo menos os que estamos participando dessa corrente aqui, somos pessoas que buscam algum caminho espiritual, somos pessoas que procuram ler alguma coisa, pessoas que procuram se instruir sobre a vida espiritual. Então, a gente tem uma ideia do que pode estar lá do outro lado. Aliás, cada religião tem uma explicação diferente. Né? Todas as religiões falam que o espírito é eterno. Isso todas elas falam. Agora, como será lá do outro lado? Cada religião fala de uma forma diferente. Mas mesmo quem tem uma grande concepção espiritual, quem tem uma grande consciência espiritual, vez ou outra também pode sentir o medo. Chico Xavier, Chico Xavier, hein? Chico Xavier contava que uma vez ele estava viajando de avião e o avião entrou naquela turbulência, né? Quem já viajou de avião sabe disso, que de vez em quando ele sacode bastante. E ele começou a ficar com medo, ele começou a ficar desesperado. O medo de morrer naquele momento. Começou a fazer um escândalo, a gritar dentro do avião. Ele, Chico Xavier, imagina. E aí, pedindo a Deus, Deus não me deixa morrer, Deus não me deixa morrer. E aí Emmanuel apareceu para ele e falou, o que é isso que você está fazendo? E ele falou, eu estou com medo, não me deixa morrer, será que chegou a minha hora? E Emmanuel falou, se for a hora, pelo menos morra com dignidade. É claro que não foi a hora dele, mas eu citei esse fato para você ver que às vezes até pessoas que têm uma grande consciência espiritual, vez ou outra, podem sentir medo do desconhecido, medo da morte. E como é que nós resolvemos esse tipo de medo, o medo da nossa morte? Só tem uma forma: instrução espiritual. Quanto mais a gente massificar a nossa mente, o nosso cérebro, de uma realidade que nós acreditemos que tem lá do outro lado, mais a gente se convence e mais maior vai ser a nossa resistência àquele sentimento de insegurança do que vai acontecer e, consequentemente, da morte. E para isso vale todas as coisas. Vale ler livros que falem sobre o tema, fugir do tema não adianta, porque quando o muro se aproximar, quando o carro estiver próximo ao muro, você vai sentir medo. Então é bom que nós estejamos preparados para aquele momento, porque vai ser um momento inevitável. Eu vou passar por isso, você, aliás, todos nós, se isso conforta, todos nós já passamos por isso inúmeras vezes. É que não está no nosso cérebro físico. Mas vale a pena, desde sempre, desde agora, a gente começar a se instruir espiritualmente, a gente obter informações sobre o que acontece do outro lado, e isso significa estudar. Só que a maior parte das pessoas não quer estudar. A maior parte das pessoas procuram, por exemplo, um terreiro de umbanda para ajudar a resolver um problema profissional, a resolver um problema amoroso, um problema de saúde até, mas não para se instruir. A maior parte das pessoas procuram um centro espírita, kardecista, ali para ver se consegue contato com um parente que morreu, mas não para se instruir. A instrução é fundamental, é importante. Não adianta a gente deixar, já que o muro ainda está longe, a gente não pensar nele. A gente tem que pensar que o nosso carro vai chegar lá. A gente está indo em alta velocidade para aquele ponto final dessa vida. E aí a gente normalmente para pensar no muro quando ele já está na nossa cara. Isso aí acontece muito, por exemplo, com aquelas pessoas mais idosas e que estão já muito doentes e que percebem que o muro está chegando. E aí começa a refletir sobre a vida, começa a colocar a rever
muitos dos seus atos e se arrepende de muita coisa. Eu poderia ter agido diferente aqui, eu poderia ter agido diferente ali, por que que eu não fiz isso, por que que eu não fiz aquilo? E por que que vem esse tipo de reflexão lá quando o muro está perto da gente? Vem esse tipo de reflexão porque a gente não se habituou a refletir antes. Se a gente refletir sempre, se a gente raciocinar sempre sobre os nossos atos, procurar instrução espiritual, a gente vai agir corretamente, ou o máximo corretamente possível, e quando o muro estiver próximo, a gente não vai ter arrependimento nenhum de coisas que a gente fez ou que deixou de fazer, e além disso, se a gente teve uma boa instrução espiritual, a gente vai ter menos insegurança na hora do muro. E menos insegurança significa mais certeza do que vai encontrar. E mais certeza significa menos medo. Então, eu queria dizer para você não perder tempo. Não perca tempo. O seu muro vai chegar, o meu também. Ai, estamos falando sobre morte, estamos falando sobre desencarne. Estamos, é uma realidade. E a gente querer ocultar isso é justamente o que eu estou falando que nós não devemos fazer, que é não pensar que vai chegar esse momento. E vai chegar. E se a gente não estiver preparado, a gente vai sofrer mais, porque o nosso medo vai ser maior, já que a gente não se preparou para aquilo. Então, como diz o estrategista, para a gente vencer o medo, a gente tem que conhecer o inimigo. Então, para a gente conhecendo o inimigo, que é a fonte dos nossos medos, a gente percebe que está na insegurança. Se a gente quer vencer o medo que a gente vai ter lá na frente, se a gente quer vencer esse medo, a gente tem que vencer a nossa insegurança. E vencer a nossa insegurança significa, em relação a isso, ao medo da morte, instruir-se espiritualmente. Algumas pessoas têm maior facilidade que outras de tocar nesse tema, né? Algumas pessoas, quando a gente começa a falar de desencarne, de morte, algumas pessoas falam assim, esse tema é tão pesado, não quero ouvir isso. É apenas uma postergação de algo que vai acontecer. Agora, se eu posso ajudar você, se eu posso ajudar você a diminuir a sua insegurança, eu vou fazer agora. Eu vou contar experiências pessoais que servem para mim, servem para diminuir o meu medo do muro chegar e que pode ser que sirvam para você também. A gente não está aqui somente para falar que o muro vai chegar. A gente está aqui para ajudar você a diminuir o seu medo. Eu, quando era pequeno, quando eu tinha lá meus 4 anos de idade, meus 3 anos de idade, eu me lembro que a minha avó me botava para dormir à tarde, eu era criança, ela deitava e me botava para dormir também. E eu me lembro que passava um tempinho e eu estava voando no meu quarto, ali onde eu estava deitado. Eu olhava para minha cama e eu via o meu corpo na cama. E aquilo não me assustava, porque era uma coisa muito natural que acontecia comigo todos os dias. Então eu gostava quando ela me botava para dormir, porque eu criança, eu gostava quando ela me botava para dormir, porque eu voava. Era o momento que eu tinha de voar. O nome disso se chama projeção astral. É quando o nosso corpo, ou aliás, é quando o nosso espírito sai do corpo físico de uma forma consciente. Não é morte, mas a gente sai do corpo. Depois eu passei, quando eu fui crescendo um pouquinho, eu contava para as pessoas falavam, isso é impossível, isso não existe. E aí o que aconteceu? Naquele período que eu estava crescendo e que eu contava, as pessoas falavam que não existe, o meu cérebro bloqueou aquela possibilidade. Então eu parei de viajar, eu parei de sair do meu corpo. Quando eu completei uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a estudar sobre projeção astral, porque aquilo estava na minha cabeça, como é que acontecia comigo, e outras pessoas falam que não acontece. Então, com 10 anos de idade, eu comecei a procurar livros e comecei a ler sobre projeção astral. E aí eu fui readaptando a minha mente àquilo que me acontecia. Passados uns anos, eu voltei a sair do meu corpo. E eu voltei a sair do meu corpo num momento que eu estava viajando, eu estava fora da minha casa, estava bem longe, estava numa outra cidade, e quando eu saí, eu percebi, gente, eu estou fora do corpo de novo, consegui voar, me deu uma alegria muito grande. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, eu quero visitar a minha casa, lá onde eu moro, onde eu morava na época. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, foi só pensar na casa e eu fui para casa, voei para minha casa, que era numa outra cidade. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi os móveis da sala, estavam numa outra posição, estavam diferente. E aí voltei para o meu corpo. No dia seguinte, eu telefonei para minha mãe
e falei, olha, eu estive aí, eu saí do meu corpo conscientemente, fiz uma projeção astral, estive aí. Agora, os móveis da sala estão numa posição diferente. E aí ela falou assim para mim, estão numa posição diferente, exatamente nessa que você viu, porque ontem teve um chá de bebê aqui em casa e a gente teve que modificar a posição dos móveis. Por que eu estou contando isso para você? Eu estou contando isso para você, essa é uma das minhas experiências, eu estou contando isso para você para aumentar a sua certeza de que nós vivemos fora do corpo físico. Eu não teria como adivinhar que os móveis da casa da minha mãe estavam numa posição errada, numa posição diferente, se eu não tivesse estado lá. Então, eu não estive lá em corpo físico, eu estive lá em espírito. Eu saí do meu corpo físico e viajei de uma cidade para outra em espírito. E em espírito, eu vi como estavam os móveis na casa da minha mãe. Isso quer dizer que a vida continua. Isso quer dizer que a matéria não é tudo. A gente existe fora do corpo físico. Eu já tive inúmeras outras oportunidades de viajar fora do corpo físico. Vez ou outra eu saio do corpo físico, eu me projeto no astral. E isso é uma coisa que você pode aprender, inclusive, basta o treino. Um dia a gente vai conversar somente sobre isso. Mas eu estou falando para você que é justamente para aumentar sua confiança, para quando o muro chegar próximo a você, você ter menos medo do que vai acontecer. Acredite em mim. Acredite no que eu estou falando para você. Inúmeras pessoas hoje ao redor do mundo fazem projeção astral. E a projeção astral, mais do que a incorporação de um espírito, na minha opinião, a projeção astral prova muito mais a existência da vida após a morte. Porque quando você está conversando com um espírito incorporado, por mais que você acredite que aquele médium está incorporado com o espírito, lá dentro de você pode ser que ainda reste alguma dúvida. Será que é espírito mesmo? Será que tem algum guia ali falando comigo mesmo? Será que isso não é da cabeça do médium? Todos nós temos o risco de pensar assim. Mas quando você sai do seu corpo, vê o seu corpo ali na cama, sai do seu corpo e viaja, e vai aonde você quer, e tem contato com espíritos que já desencarnaram, conversa com eles como eu estou conversando com você, como você conversa com o seu pai, com a sua mãe que está aí próximo de você. Quando você conversa com esses espíritos diretamente, você olhando para eles, eles olhando para você, e vocês trocam informações, e você vê o mundo espiritual, acabaram-se as dúvidas. Você esteve no mundo espiritual. E aí, uma vez que você tem estado no mundo espiritual, todo o seu medo em relação ao que vai encontrar quando o muro chegar, acabou. A projeção astral é uma faculdade que todos nós podemos desenvolver. Algumas pessoas têm uma certa facilidade por já ter experimentado, por já ter desenvolvido essa capacidade em outras encarnações, e aí por isso tem uma certa facilidade nessa. Eu, por exemplo, comecei a fazer a projeção astral independente da minha vontade, com 4 anos de idade, 3 anos de idade, desde pequenininho. Provavelmente eu desenvolvi isso em outras encarnações. Mas você pode desenvolver também a projeção astral, estar fora do seu corpo físico. E não há conforto maior para nós que somos encarnados do que olhar para o mundo espiritual, ver que ele existe, porque quando chegar o momento da nossa morte, a gente não. Aliás, falar em morte já não vai trazer dor para a gente, porque a gente sabe que existe um mundo espiritual ali, porque a gente esteve lá, esteve e voltou, porque a gente saiu conscientemente do corpo. E quando chegar o momento da nossa morte, a gente não vai sofrer tanto, porque o nosso medo já vai ter diminuído, porque afinal de contas a gente já esteve lá. Só para vocês terem uma ideia, eu já fiz muita coisa no mundo espiritual fora do meu corpo. Eu já fiz até curso no mundo espiritual. Curso assim por 3 noites seguidas de sair do corpo, fazer curso lá, aprender algumas coisas. Eu já conheci pessoas em espírito antes de conhecer encarnado. Só um parênteses para a gente fechar aqui. Eu tinha um amigo que eu conversava muito pela internet e eu nunca o tinha visto, ele nunca tinha me visto. E ele também se projetava fora do corpo. E a gente marcou de se conhecer fora do corpo. E aí a gente se conheceu fora do corpo. Nós nos encontramos no mundo espiritual. Para você que não sabe, toda vez que você dorme, você sai do corpo, só que perde a consciência. Então, a projeção astral é sair do corpo e manter a sua consciência. Então, nós nos conhecemos fora do corpo. Depois disso, nós marcamos de nos encontrar numa reunião que ia ter lá no Ramatiz,
na Sociedade Espírita Ramatiz, e eu fui até com a minha mãe nessa reunião. Chegando lá, uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas. E eu estava com a minha mãe, eu falei com ela, vai chegar daqui a pouco o meu amigo, que eu conheci no mundo espiritual. Eu tinha conhecido ele pela internet e depois conheci pessoalmente no mundo espiritual. E no meio daquela multidão, daqui a pouco entra na porta o meu amigo. E eu falei para ela, é ele, é aquele ali. Minha mãe falou para mim, como é que você sabe, se você nunca o conheceu pessoalmente? Eu falei, porque eu já o conheci no mundo espiritual. Eu fui em direção a ele, ele veio em direção a mim, porque ele sabia também quem eu era. Então, eu estou falando isso, gente, para aumentar a sua segurança. Essas experiências podem não ter acontecido ainda com você, mas eu contar para você já aumenta a sua segurança de que depois da morte tudo continua, de que o corpo físico não delimita a sua existência. Você não vai deixar de existir quando o corpo físico acabar. Eu, que já tive essas experiências fora do corpo, talvez eu tenha mais facilidade, porque eu não tenho o medo do muro chegar, uma vez que eu sei o que vai acontecer quando chegar. O que vai acontecer é o mesmo que acontece quando eu saio do meu corpo. Eu vou ver o mundo espiritual, vou estar com pessoas com desencarnados que eu conheço, vou visitar lugares, enfim, eu sei o que vai acontecer. Você que talvez não tenha tido ainda essa experiência, talvez tenha muita insegurança, tenha muito medo do que vai acontecer. Então eu estou falando isso para você para diminuir a sua aflição. A morte não é nada. A morte é só uma ilusão. É só a perda do corpo físico. O espírito é eterno. O espírito continua para sempre. Eu quero encerrar essa nossa conversa rápida de hoje desejando para você que você enfrente seus medos, enfrente as suas inseguranças, procure se instruir espiritualmente. Não há outra forma de combater o medo do que combater a insegurança que aquilo traz. E para combater a insegurança da morte, o medo da morte, instrua-se espiritualmente. Instrua-se. E aí vale ler livros, ver filmes, massificar-se de informações sobre a vida após a matéria, sobre a vida eterna do espírito, porque afinal de contas, todos nós somos espíritos, todos nós somos eternos e a vida sempre continua. Que Deus abençoe você, que lhe dê muita consciência espiritual e que estejamos juntos sempre nas nossas preces. Que Deus abençoe, um grande beijo, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.